mas se ele aprender magia e artes de combate, ele vai ficar na frente de todo mundo. Enquanto ele tá pensando em encontrar algum mestre de combate, ele acaba lembrando que o homem mais forte, dos guerreiros mais fortes do Império, conhecido como Leão de Fogo, mora na casa dele, o mestre mais pica de todos, que é literalmente o pai do Prota. O pai do Prota é o cara mais forte de guerreiro do Império. A cena muda e vemos o passado. Há muitas décadas atrás, existia um candidato para ser o melhor guerreiro do Império. E esse rapaz tinha 15 anos e ele foi quarta real do Imperador. Ele liderou contra guerras civis e golpes de estado, impediu muitas guerras contra as nações e monstros. Aos 25 anos, ele se tornou marechal do exército imperial, impediu centenas de batalhas e venceu centenas de batalhas por todo o continente. Chegou a dar medo nos monstros, nos demônios e em até grandes nações, onde ninguém ousou sequer invadir o Império desde essa época. E aos 32 anos, recebeu o título de Duque Imperial devido ao seu incrível histórico e promoções dentro do Império. Esse homem jamais perdeu uma batalha, nem para humanos, nem para países e nem para monstros. Senhores, é o pai do Prota. E a gente vê então o Prota rindo, porque o personagem dele na história original, o personagem original, era muito idiota e cabeça tonta. Ele tinha um pai mais incrível do mundo e mesmo assim não aprendeu nada com o pai dele. Então nosso Mano Moon pensa que pra que ir pra faculdade? Por que ele vai pra faculdade de magia se o pai dele é a faculdade que ele quer? Rapaz, que confiança nesse homem, hein? O nosso Mano Moon decide que vai ficar em casa e vai treinar com o pai dele. E vemos alguém chamando pelo nosso mano, o nosso Prota. Era a Anne, que pede pro Moon ir lá conversar com o pai dele agora mesmo. E o nosso Prota responde que ele também precisa bater um papo com o velho dele. Enquanto eles saem, a gente vê outras empregadas ali no fundo que perguntam pra Anne se ela foi promovida. E a Anne responde que sim. Logo após o Moon acordar daquele acidente que teve na mansão, ela foi promovida para empregada-chefe. O Moon fica meio triste, porque a outra empregada-chefe que eles tinham pediu demissão por conta daquele acidente que aconteceu com assassinas, com a princesa Célia e com ele mesmo, com o Moon. E a Anne fala pra ele não ficar triste, porque afinal foi a vontade da ex-empregada fazer isso, a ex-chefe. Ela sentiu vontade de pedir demissão. E a cena muda e estamos no lado de fora agora, com a mãe do Moon abraçando ele de uma forma bem... Mano, que mãe, hein? A mãe dele tá mega aliviada que ele tá se recuperando. E ela fala pra ele chamar ela de mamãe. E o Moon percebe que o abraço da mãe dele é muito forte. Caraca, eu queria um abraço assim também, pô. A mãe dele pega a cabeça dele e coloca na barriga dela. E fala se ele percebeu alguma coisa diferente nela. E a gente vê Meu, senhores. E sim, meus manos, a mãe do Prota tá grávida. Se você pensou nisso, sim, ela tá grávida. Ela descobriu isso quando o médico foi dar uma olhada no Moon no dia do acidente. E o médico acabou confirmando também que ela tava grávida. E já fazia um tempinho. E o nosso Prota fica muito feliz que ele vai ter uma irmã ou um irmão. E o pai dele acaba aparecendo e perguntando se ele quer mais irmãos. Calma lá, ué. Que pai, hein? A mãe do Prota diz que eles têm que ir com calma, afinal, ela é só uma, né? Um tempo passa e vemos a família totalmente reunida dessa vez. E bum! O nosso Prota se assusta. Aparentemente o pai dele vai ter que voltar a servir no exército do Império. O pai do nosso Prota vai ter que ir na linha de frente hoje de tarde. E dentro de um mês, a faculdade de magia do Prota vai começar. E a mãe dele vai ser a única pessoa que vai ficar na mansão, além das empregadas. E vemos uma das empregadas falando que vai cuidar super bem da mãe do Prota e da mansão. E logo o nosso Prota fala pro pai dele, pô, você não pode ir embora, eu preciso de você. Nosso Mano Moon acaba perguntando que se o Império tem uma quantidade enorme de generais e pessoas capacitadas, por que tem que ser o pai dele? Porque o pai dele tem que ir nessa guerra nova que tá acontecendo. E vemos o pai do Prota falando que ele é um dos únicos que pode ir na linha de frente contra os demônios, que estão começando a se preparar para invadir o Império. E é o clã dos demônios do abismo, o clã mais forte deles. E o nosso Prota acaba se lembrando de uma coisa horrível. O clã do abismo quer acabar com o mundo dos humanos completamente, quer fazer a humanidade sumir. E daqui a 3 anos, a Ariel vai ser responsável por impedir o avanço dele. Mas durante esses 3 anos que vão acontecer, o pai do Prota vai ficar na linha de frente. Ou seja, o Prota não vai ter um mestre mais pica de todos ensinando pra ele. Então vemos o nosso Mano Moon com um pouquinho de ansiedade, tentando tomar aquele chá. E a cena muda mais uma vez e estamos chegando a uma base do Império. O nosso Mano Moon, ele tá péssimo, ele tá muito ansioso com tudo. Enquanto os pais dele estão conversando sobre ele ter uma nova irmã, um novo irmão. E o pai do Prota acaba chamando ele. E fala que ele é um ótimo filho, porque ele tentou salvar a princesa Célia mesmo quase morrendo. Coragem é uma coisa que não falta pra ele. E o pai do Prota tem muito orgulho dele ser o pai dele. Como um homem, é dever proteger a sua família e o seu país. Esse símbolo, o leão Campbell, é o símbolo do que a família deles representa. A espada que corta todos os inimigos do Império. E agora que o mundo tá grande, ele é um homem. Dessa vez,
vez, o pai dele quer investir pesado nele, pra ele se tornar um homem mais forte do jeito que ele quer ser. E acaba falando pra ele apenas fazer o que ele quiser e se tornar forte. E o nosso Mano Moon fica sem palavras. Ele tava precisando de um apoio nessa hora. E o pai dele abraça ele e manda ele começar logo a jornada da vida dele. E lá no fundo, não sei se vocês perceberam nesse tempo, a Anne tá observando eles com um olhar peculiar, o olhar normal que a Anne tem. E o pai do Prota vai falar uma coisa que vai tocar todos vocês, pessoal. Pega uma cadeira, senta, porque lá vem informação importante, lá vem informação que vai mudar a história completamente. Senta na cadeira. O pai do Prota explica pro Prota que a Anne foi contratada desde que era uma menininha jovencinha, bem pequena. E ela vem de uma família simples, mas limpa e bem inteligente. Além disso, o Moon e ela sempre foram muito conectados desde pequenos. A Anne realmente ama ele. E ela realmente quer conquistar o Prota. E o pai do Prota continua falando que a família Campbell precisa ser agora próspera no futuro. E o nosso Prota acaba interrompendo, porque ele fala que ele é destinado pra Célia. Ele não pode namorar a Anne se é o que o pai dele quer. Mas o pai do Prota explica que era tudo um plano armado, um plano falso. Era só pra equilibrar os poderes do Império quando a princesa Célia fosse se tornar a nova líder do Império. E depois disso, o Prota e ela, a Célia, eles iriam terminar, eles iriam separar e cada um seguiria o próprio caminho. Resumindo a conversa, o pai do Prota quer que ele fique com a Anne, porque ele é destinado desde pequeno a ficar com ela. O pai do Prota já tava planejando tudo isso desde cedo. E ele quer um neto dentro de 3 anos. E esse neto tem que vir da Anne. E isso é uma ordem. E sim, eu fiquei meio abismado, porque essa informação veio muito rápido. Parece que o nosso Prota é destinado pra Anne desde que eles eram pequenininhos. E a cena muda. E vemos a Anne em cima de alguém. Eu nem vou falar quem que é. Eu acho que vocês sabem quem que é que ela tá em cima, né? E a Anne acaba falando que desde que viu o Prota pequenininho, ela sabia que era destinado a viver com ele e fazer tudo por ele. Então, finalmente, o pai do Prota tá indo embora. E a Anne acaba perguntando pro nosso Mano Moon se eles acabaram mencionando o nome dela durante as conversas que eles tiveram agora há pouco. E se tem alguma coisa que ela tem que fazer. Só que o nosso Mano Moon acaba falando pra Anne que não é nada grande. Ele acaba dizendo pra Anne que o pai dele quer juntar ele e a Anne. E o pai dele até chegou a dizer que eles deveriam ter um filho para expandir a linhagem dos Campbells e coisas do tipo. Mas provavelmente é só uma piada daquele velho, então não tem que levar a sério. E a Anne fica só observando o Moon falando isso. O Moon acaba tocando no ombro da Anne e acaba dizendo que ela é uma criada. E ela tem esse papel agora, de ser uma criada. Mas cada um vai ter o seu próprio caminho de vida. E ele continua dizendo que ela é uma mulher incrível, ela é a melhor empregada da família dele. E uma mulher incrível como ela merece um homem incrível também, não um inútil como ele. E o Moon ainda continua falando que se um dia ela se apaixonar por alguém, tem que avisar ele, pra essa pessoa incrível ficar com a Anne. E ele ainda continua falando que se alguém veio da família Campbell, merece ter uma boa pessoa pra passar o resto dos seus dias. E ele acaba tocando no ombro da Anne de volta e fala pra ela correr atrás da felicidade dela, atrás de quem ela quer. E então ele finalmente sai dali muito feliz, porque ele contou uma coisa sensacional pra Anne. Isso provavelmente deixou ela muito emocionada e ela deve estar quase chorando se duvidar. Só que a Anne tá ali atrás sem palavras. E a Anne tá com muita raiva. Como assim sair da casa Campbell, não ficar com o Moon? E então ela aperta a mão dela com tanta força que sai sangue. E ela acaba dizendo que o Moon realmente mudou. O jovem mestre se tornou outra pessoa. E ela não pode mais esperar que ele continue sendo assim. Então o tempo passa e a gente tá na mansão Campbell, na sala da biblioteca. E é bem tarde. E nosso Mano Moon tá na biblioteca estudando, porque mesmo que o pai dele não esteja mais ali com ele ainda vai continuar se dedicando para se tornar o melhor dos melhores. E enquanto ele estuda, ele pensa um pouquinho sobre o que ele tem que fazer agora. Ele não quer participar da academia ainda, pra faculdade dele, porque ele poderia acabar esparrando com as protagonistas da história. E não é uma coisa que ele quer fazer, porque ele ainda não tá forte. E ele vai pedir pra Anne fazer uma licença temporária para ele não participar da academia por um bom tempo. E ele ainda continua planejando que ele tem que estudar os livros manuais de artes marciais. E depois que ele estudar o que ele aprendeu sobre artes marciais, ele vai praticar dentro da simulação do livro, para conseguir finalmente derrotar aquela assassina e ficar mais forte. E então ele acaba fechando um dos livros, que é sobre artes marciais e magia, que ele tava lendo até agora. E então nosso Mano Moon acaba pegando o livro negro e ele quer testar uma coisa. Ele acaba abrindo o livro e ele percebe uma coisa incrível. Ele não precisa ler completamente o livro. Se ele leu boa parte do livro, ele já aprende aquelas habilidades que o livro tem. E sim, isso é muito roubado, mas é uma coisa incrível também pra ele. Pô, o cara merece um pouco, né? E então o nosso Mano Moon acaba dando um peixe no livro. Porque quando ele ganhou esse livro, o livro apareceu pela primeira vez, ele não sabia a utilidade do livro. Então o livro era meio inútil, mas agora o livro é muito útil. Só que nesse
Nesse tempo que ele tá peixando o livro,